Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida. Esta quinta-feira estamos aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração, a partir da Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. É um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus, é um privilégio poder trazer uma mensagem de esperança para você nessa manhã de quinta-feira. E é um privilégio poder saber que a cada dia nós temos alcançado ainda mais pessoas através das redes sociais. E você pode ser um instrumento de bênção na vida de muitas outras pessoas, simplesmente compartilhando esse link aí nas suas redes sociais. Então, nos ajude a alcançar mais pessoas compartilhando esse link, de forma que essa palavra possa alcançar o coração de cada vez mais pessoas para a glória do nosso Deus. Bom, a nossa reflexão de hoje, ela está baseada no Salmo de número 69 e tem como título Um Grito de Angústia. Salmo 69. Nós vamos ler e à medida que formos lendo, nós vamos fazer destaques e tirar lições práticas para a nossa vida. Salmo 69, versículos de 1 a 3 nos diz assim: Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas, estou sendo arrastado pela correnteza. Estou cansado de clamar e a minha garganta secou e os meus olhos esmurecem de tanto esperar por meu Deus. Olha que coisa interessante. O salmista começa essa sua oração reconhecendo que Deus é a sua salvação, que Deus é o seu socorro. E é por isso que a ele estava clamando. Ele estava clamando ao Deus Todo-Poderoso. Ele diz que estava vivendo uma situação de profunda angústia, de desespero, seus inimigos sendo perseguindo, a sua alma angustiada, o seu coração entristecido, abandonado por aqueles que deveriam apoiá-lo nesse momento de dor. E ele então chega a dizer, no versículo 3, que estava cansado de clamar, a sua garganta havia secado, seus olhos estavam esmorecendo de tanto esperar pelo seu Deus. De repente você também já tenha passado por alguma experiência semelhante, de estar clamando a Deus, recorrendo a Deus, buscando o socorro de Deus e aparentemente nada acontecer. Aparentemente nenhuma resposta ser dada e nenhuma solução ser mostrada. Mas a verdade é que Deus, na sua soberania, Ele sabe como agir e quando agir. O que nós não devemos é nos desanimar, nós não devemos desistir de clamar ao Senhor, porque é do Senhor que vem a resposta que nós precisamos, é do Senhor que vem o nosso socorro, é nele que está a nossa segurança, ainda que você não entenda às vezes o porquê que algumas coisas acontecem. Observe que o versículo 4 diz assim: Os que sem razão me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. São poderosos os que querem me destruir. Os que com falsos motivos são meus inimigos, por isso tenho de restituir o que não roubei. Há situações que nós não entendemos. Por que algumas pessoas se levantam contra nós? Por que algumas situações acontecem? Versículos 5 a 8. Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez e as minhas culpas não te são ocultas. Uma coisa interessante que o salmista demonstra é a sua sinceridade. Ele não se considera uma pessoa perfeita e sem falhas, mas ele reconhece também as suas falhas, as suas imperfeições, as suas fragilidades. Ele sabe que Deus o conhece melhor do que ele mesmo. Muitas pessoas, infelizmente, se enganam, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não conhece, achando que Deus não sabe das coisas. Mas Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe de coisas que nós sequer sabemos. É por isso que nós devemos ser sinceros e realistas diante de Deus. Quando fazemos algo que não agrada ao Senhor, devemos confessar e clamar pelo perdão do Senhor. Ele continua dizendo: não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti,
ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o meu rosto se cobre de vergonha. Tornei-me um estranho para os meus irmãos e um desconhecido para os filhos de minha mãe. Veja que ele demonstra aqui uma preocupação interessante. Ele não queria ser pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Ele não queria que a sua situação servisse de mau testemunho para aqueles que estavam buscando ao Senhor. E como é importante nós também nos importarmos com isso, em dar um bom testemunho, de forma que aqueles que estão buscando ao Senhor se sintam fortalecidos e motivados a buscar ao Senhor. Nossa vida deve ser um instrumento de bênção e de testemunho da presença de Deus. A situação dele era tal que ele chega a dizer, olha, tornei-me um estranho para os meus irmãos e um desconhecido para os filhos da minha mãe. Muito provavelmente ele se sentia abandonado pelos da sua própria família, pelos da sua própria casa. E há pessoas que, quando decidem entregar sua vida ao Senhor e servi-lo, acabam muitas vezes encontrando como primeiro obstáculo a sua própria família, a sua própria casa. Aqueles que deveriam apoiar se tornam os maiores opositores. Aqueles que deveriam ajudar se tornam os maiores empecilhos. Então nós precisamos entender que Deus, Ele nos chama e transforma a nossa vida para que nós sirvamos de testemunho para outras pessoas. E quando alguém que você conhece entrega a sua vida ao Senhor, você precisa ser um instrumento de bênção. Você precisa ajudar essa pessoa a ser transformada, a ser lapidada pelo Senhor. Versículos 9 a 12. Pois o zelo da tua casa me consumiu e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. Chorei, jejuei, mas até isso se tornou motivo de deboche para mim. Pus um pano de saco por roupa e me tornei motivo de provérbio para eles. Os que se assentam junto ao portão da cidade falam de mim e sou motivo para cantigas de bêbados. Olha só, ele diz o seguinte, que ele era sério. Ele se preocupava em que as coisas de Deus fossem feitas corretamente. Ele diz, o zelo da tua casa me consumiu. Interessante que depois essa expressão é utilizada pelo próprio Senhor Jesus. E aí ele percebe o seguinte, olha, ele chora, ele jejua, ele busca ao Senhor, mas até mesmo a sua disposição em buscar ao Senhor, em jejuar e se consagrar, se tornou motivo de escárnio, se tornou motivo de crítica. É aquilo que eu acabei de dizer. Às vezes você entrega a sua vida para o Senhor, ou alguém entrega a vida para Jesus, e aqueles que mais deveriam ajudar são os primeiros a atrapalhar. Então deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Se você não quer ajudar, não atrapalhe. Se você não quer ajudar, não atrapalhe. A vontade de Deus é que você seja um instrumento de bênção para ajudar aqueles que querem melhorar, aqueles que querem sair da lama, aqueles que querem sair da miséria, aqueles que querem ter sua vida transformada. A vontade de Deus é que você seja um instrumento de bênção para ajudar essas pessoas. Mas se você não quer ajudar, também não atrapalhe. Porque tem pessoas que, além de não ajudar, ainda atrapalham. Nós precisamos ser instrumento de bênção. O apóstolo Paulo diz que nós devemos suportar uns aos outros. E suportar não é no sentido de aguentar ou de ter que engolir. Não, é no sentido de ajudar, ser suporte. Suportar é dar o suporte que o outro precisa para permanecer na caminhada cristã, para perseverar ao lado do Senhor. Observe os versículos 13 a 15. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer, livra-me do lamaçal, para que eu não me afunde, que eu seja salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não deixes que a corrente das águas me arraste, nem as profundezas do abismo me engulam, nem que se feche sobre mim a boca do poço. Olha que coisa interessante. Mesmo diante daquela situação de perseguição, de crítica, de deboche, de uma série de outras coisas, o salmista entende que a melhor coisa que ele pode fazer é buscar ao Senhor. Ele diz, olha, quanto a mim, eu continuo fazendo a ti em tempo favorável a minha oração.
Eu continuo recorrendo ao Senhor. Eu continuo buscando ao Senhor, porque eu entendo que é do Senhor que vem a minha salvação. Eu entendo que o Senhor é a minha segurança. O Senhor é o meu Deus. Por isso é a Ti que eu clamo. A quem você tem clamado nos seus momentos de desespero, de angústia, de dificuldade? A quem você tem recorrido? O primeiro lugar, a primeira pessoa a quem você deve recorrer é a Deus. É a palavra de Deus. Porque Deus, ele traz, por meio da sua palavra, direção, conforto. Ele traz fortaleza. Ele nos anima a continuar a caminhada. Então nós temos que buscar ao Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor. E ele diz, responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça. Veja que ele não chama para si, ele não olha para si como se ele tivesse algum tipo de merecimento. Não, ele diz, Senhor, responde pela tua graça, pela tua bondade. Não é sobre eu, é sobre o Senhor. Pela tua fidelidade em socorrer, livra-me do lamaçal para que eu não me afunde, que eu seja salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Olha só, pela tua fidelidade em socorrer. Deus deseja nos socorrer, Ele está pronto a nos socorrer. Isso me faz lembrar um momento em que Jesus vai até os discípulos que estavam num barco, num momento de madrugada, ele vai andando por sobre as águas e eles se assustam. E aí Pedro, ele diz assim, e aí o Senhor Jesus, olha, não se assustem, sou eu, fiquem tranquilos. E Pedro diz assim, olha, se é o Senhor mesmo, me manda ir andando sobre as águas. E Jesus disse, pode vir, e Pedro foi andando sobre as águas. Mas aí Pedro começa a sentir os ventos e ele começa a afundar. E aí ele clama, o texto diz que ele grita por socorro, ele clama para que o Senhor o socorra. E o Senhor Jesus simplesmente estende a sua mão e o socorre. Eu gosto muito desse texto porque isso nos mostra que numa situação de desespero nada melhor do que clamar a Jesus. É a Ele que nós devemos recorrer. Mas esse texto nos mostra também uma outra coisa grandiosa. É que Jesus está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Pedro gritou por socorro porque talvez tenha achado que Jesus estava distante. E Jesus simplesmente estendeu a mão e socorreu Pedro porque ele já estava perto de Pedro. É assim que Jesus está conosco, Ele está perto de nós. Ele já está cuidando de nós. Às vezes, as inquietações, os problemas, as dificuldades nos atrapalham e nos impedem de ver quão perto Deus está de nós. Eu costumo dizer que Deus está à distância de uma oração. Ele já está conosco, Ele já está cuidando de nós. Mas quando nós oramos, nós percebemos quão perto o Senhor está de nós. E aí ele continua dizendo, tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. As afrontas partiram o meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas foi em vão. Esperei por consoladores, mas não apareceu ninguém. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Olha só a situação em que o salmista se encontrava. Todas as suas expectativas haviam sido frustradas. Ele esperou por pessoas que o ajudassem, que o consolassem, mas ele não encontrou. Ele esperou que as pessoas agissem com piedade, mas foi em vão. As afrontas haviam partido seu coração. Ele estava ferido emocionalmente. Quando ele pede alimento, deram a ele fel, e na sua sede lhe deram vinagre. Então ele mostra que ele estava se sentindo abandonado, esquecido, rejeitado, afrontado. E ele então recorre ao Senhor, porque ele entende que o Senhor ele não desampara, o Senhor não rejeita, o Senhor não abandona, o Senhor não se esquece. Por isso ele recorre ao Senhor. E eu quero dizer para você nessa manhã de quinta-feira, meu querido, recorra ao Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Talvez você esteja aí se frustrando, se decepcionando com as pessoas. Está precisando buscar a Deus, porque Deus não decepciona. Ainda que Ele nos frustre, ainda que Ele não faça aquilo que queremos que Ele faça, mas Ele faz sempre o melhor para nós.
Que a mesa deles se torne um laço diante deles e a prosperidade em armadilha. Que os olhos deles se escureçam para que não vejam e faça com que as suas costas não parem de tremer. Derrama sobre eles a tua indignação e que o furor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste e ficam falando sobre as dores daqueles a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e que não tenham acesso à tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam incluídos na lista dos justos. Quanto a mim, porém, estou sofrendo e aflito. Que a tua salvação, ó Deus, me ponha um alto refúgio. Primeiro, ele entrega os inimigos ao Senhor. Olha, Senhor, estabelece a tua justiça sobre eles. Segundo, que ele diz, olha, quanto a mim, eu estou sofrendo e aflito. Tem gente que acha que servir a Deus é viver em bonança o tempo todo, e nem sempre é. Nós também passamos por dificuldades, enfrentamos lutas. Mas aí ele diz que a tua salvação, ó Deus, me ponha num alto refúgio. O que nos diferencia não é a ausência de lutas, mas é a certeza da presença de Deus. É a certeza do cuidado de Deus. É a certeza da bênção de Deus sobre a nossa vida. E aí ele diz, a partir do versículo 30, louvarei com cânticos o nome de Deus, quero exaltá-lo com ações de graças. Isso será muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e cascos. Que os aflitos vejam isso e se alegrem. Quanto a vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os prisioneiros. Veja aqui nos versículos 30 e 31, ele diz, olha, eu vou louvar ao Senhor com cânticos e exaltá-lo com ações de graças, porque isso é mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e cascos. Deus está muito mais interessado na nossa gratidão do que no nosso sacrifício. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é um coração grato. Um coração grato se torna um instrumento de adoração ao Senhor. E aí eu pergunto para você nessa manhã, você tem sido grato a Deus? Você tem agradecido a Deus por tudo quanto Ele tem feito na sua vida? Você tem agradecido a Deus pelo cuidado que Ele tem tido, pelos livramentos que Ele tem dado, pela provisão diária? Você tem agradecido ao Senhor pelo dom da vida? Por estar vendo, por estar ouvindo, por estar sentindo? Você tem agradecido ao Senhor por ter alimento na sua mesa, por ter onde morar? Você tem sido grato a Deus? Eu vejo que tem muita gente que reclama daquilo que ainda não tem, mas se esquece de agradecer daquilo que já tem. Esquece de agradecer por aquilo que já tem recebido de Deus. Está na hora da gente deixar de ser tão ingrato e passar a agradecer a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, pelas quais devemos estar alegres e gratos. O apóstolo Paulo, ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus quer que tenhamos um coração grato, um coração alegre. Um coração agradecido torna a vida mais leve. Um coração agradecido nos faz perceber quão perto o Senhor está de nós e quanto Ele tem nos abençoado. Ele diz, olha, que os aflitos vejam o meu testemunho, a minha gratidão, e se alegrem, e que vocês que buscam ao Senhor tenham o coração de vocês reanimado, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Deus ouve as nossas orações. Por isso nós temos que fazer uso dessa ferramenta que temos, que é a oração. E aí ele finaliza, louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará a cidade de Judá. Habitarão ali e tomarão posse de Sião. Também a descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. Deus, na sua soberania, cuida do seu povo de geração em geração. Deus está cuidando de você, cuidando dos seus filhos, cuidará dos seus netos, bisnetos, tataranetos, porque Ele é o Deus que cuida de todos. Deus se importa com cada um de nós. Portanto, que nessa manhã nós recorramos ao Senhor, clamemos
pelo seu socorro e sejamos gratos por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Deus nos abençoe. Estamos chegando ao final de mais um programa. Eu quero agradecer a você por estar aqui conosco, lembrando que nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever. Se você ainda não curtiu esse vídeo, aproveita para curtir. E principalmente, compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com a palavra de Deus. Deus abençoe, um excelente dia para você, para sua família, e se Deus nos permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado aqui no nosso programa. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.